Boa noite, graças e paz. Eu quero compartilhar com vocês um vídeo para falar um pouquinho sobre o filho pródigo. Esse texto ele se encontra em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Todos já conhecem essa passagem. Era de um homem rico que tinha 2 filhos. E o mais novo ele reivindicou a sua parte na herança. E o seu filho consentiu, seu pai consentiu, repartiu a herança e deu a sua parte ao mais novo. E não passou muito tempo, esse filho mais novo resolve deixar sua casa e partir e conhecer o mundo. Bem, tendo vivido de uma forma irresponsável, ele gastou todo aquele dinheiro que havia recebido. Longe da casa do pai, ele já não tinha segurança, não tinha proteção, não tinha apoio e acabou que quando o dinheiro dele acabou, coincidentemente ocorreu uma grande fome na região onde ele estava e ele começou a passar necessidade. O primeiro ponto que eu falo, que eu quero destacar aqui, é que quando nós nos afastamos do Pai, nós somos alcançados pelas privações. E somos alcançados por ela em momentos de insegurança. Bem, aquele filho agora já não tinha mais bens, porque ele tinha aberto mão da sua herança, não tinha mais dinheiro, porque já havia gastado tudo, recorreu aos seus amigos, entre aspas, que compartilharam de todas as suas festas, porém cada um deles seguiu o seu curso e não deram atenção a ele, não o ajudaram. E a única coisa que ele conseguiu foi um trabalho de cuidador de porcos. Tamanha era a fome que ele sentiu o desejo de comer a comida daqueles porcos. Eu quero dizer que o afastamento do Pai gera na vida do homem privação, gera incerteza e também vergonha. O diabo ele veio matar, roubar e destruir. Esse homem estava vivendo aqui um momento de desprezo, um momento de privação, um momento de agonia. Creio que ele sentiu medo, ele já não tinha perspectiva de futuro, mas ele tinha um pai. Ele lembrou do seu pai, na lama, no meio dos porcos, ou seja, no pecado, no sofrimento, na dor de uma vida sem Deus. Se você se lembrar que existe um pai que te ama e quer você perto dele, você vai ter uma outra atitude. E ali ele caiu em si, viu que poderia mudar o rumo da sua história. Ele decidiu, no seu íntimo, tomar uma atitude. Primeiro, ele se arrependeu. Segundo, ele planejou voltar ao Pai e confessar o seu pecado. Primeiro, o seu pecado contra Deus, pelo descaso. Segundo, contra o seu pai. E ele fez a terceira coisa. Primeiro, ele se arrependeu. Segundo, ele imaginou o regresso dele. E o terceiro, ele tomou atitude. Ele se levantou e regressou para o seu pai. Ao chegar no caminho próximo da casa, eu creio que o pai todo dia olhava da janela, da porta, da varanda,
esperando encontrar seu filho vindo, e aquela agonia naquele pai que todo dia queria encontrar o filho e não via o filho voltando. Talvez naquele dia ele tivesse imaginado, hoje pode ser diferente. E realmente foi. Ele viu o filho longe, correu ao encontro do seu filho, o abraçou, o beijou. E ao chegarem juntos à casa, ele pediu que trouxesse uma roupa para ele, um anel ao seu dedo e colocasse uma sandália nos seus pés. Eu quero dizer que quando nós tomamos a atitude, logo após o arrependimento, de voltar e confessar o nosso pecado diante do Senhor, Ele traz de novo a santidade dele sobre nós. Ele renova a aliança dele conosco. E de novo nos põe no trilho do Evangelho, da palavra de vida nova. E depois disso ele restituiu o seu acesso à casa do Pai. A oração dele era simples, era: Pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me um de seus trabalhadores. Mas ele orou até o ponto dele dizer: não sou digno de ser chamado seu filho. Dali por diante era graça. E o pai interrompeu e não permitiu que ele orasse o restante, onde ele pediria para ser um dos trabalhadores. Mas o pai sabia que se ele orasse isso e fosse atendido nisso, ele não teria mais acesso à herança, mas o pai queria restituir a herança a seu filho. Quantas vezes muitos não regressam por vergonha, por medo de não serem aceitos, mas o Senhor jamais rejeitará um coração quebrantado. Salmista deixou, Salmo 51, versículo 17. Espírito quebrantado, coração compungido e contrito, o Senhor jamais rejeitará. E o próprio pai, o abraçando, representou o acolhimento. E o beijo, antes dele falar a sua confissão, dele fazer a sua confissão, o beijo representou o perdão. Nós precisamos entender que o perdão do Senhor já foi liberado lá na cruz do Calvário. Porque o capítulo 5 de Romanos, versículo 8, diz que o próprio Deus prova o seu amor por nós, tendo Cristo morrido por nós a seu tempo, quando ainda éramos pecadores. Então o que depende? O que resta de nós? O que resta para nós? A primeira atitude é o arrependimento. Precisamos ter esse sentimento em nós, de que não somos dignos e precisamos nos arrepender. Segundo passo é confessar diante do Senhor. Que a palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Esse filho alcançou misericórdia. E muitas vezes nossa oração não é atendida porque não sabemos orar. Ele queria pedir ao pai para ser jornaleiro, para ser um trabalhador, mas ele não teria mais acesso à casa do pai, não teria mais compartilhamento da herança, e não era isso que o pai queria para ele. Por isso ele não conseguiu orar essa parte. Por este motivo eu digo: há festa na casa do pai quando um filho arrependido resolve voltar. Eu deixo essa palavra. Primeiro, tudo que o pai tem é bom. Toda a sua riqueza é nossa. O filho mais velho que ficou em casa reclamou. Não quis participar da festa de recepção ao filho mais novo. Reclamou com o pai que nem um cabrito havia sido dado a ele o tempo todo que ele havia trabalhado em toda a sua devoção. Mas prova que ele não tinha comunhão com o pai, não conversava com o pai, porque o pai teve que virar para ele e falar: meu filho, tudo que eu tenho é teu. E às vezes nós reivindicamos ao Senhor daquilo que já é nosso, já é de nossa posse. O que nós temos que fazer é usufruir, é viver essa plenitude do Senhor. Que não façamos as coisas do Senhor buscando bens, mas que tenhamos a consciência de que tudo que o Senhor tem é nosso. E que no momento certo nós viveremos cada uma
das bênçãos. Melhor é não nos afastarmos da casa do Pai. Mas, se necessário for, que o Senhor nos sacuda para que tenhamos a atitude de entrarmos de novo no Santo dos Santos com ousadia e orar ao Senhor com o coração quebrantado e contrito, porque o Senhor não rejeita. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fique com essa palavra no seu coração. Não seja o pródigo. Permaneça na presença do Senhor, na casa do Pai. Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus.